Com tantas variedades disponíveis, como escolher o canivete certo? Mabo Rai, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski e nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo, os 8 critérios que você vai precisar para você escolher o seu canivete para autodefesa ou para o combate. Esse é um vídeo que dá continuidade a um outro vídeo que eu tinha feito sobre a escolha de uma faca para autodefesa e para o combate, só que no caso para lâminas fixas, e eu mencionei que se caso você quisesse, ou mais alguém quisesse que eu fizesse um vídeo falando só especificamente sobre lâminas dobráveis, nesse caso, os canivetes, eu também faria um vídeo falando sobre quais critérios que você deve seguir para que você escolha um canivete realmente funcional que vai te trazer segurança no quesito de defesa e de combate, beleza? Então, antes da gente começar a falar sobre esses critérios, deixa eu só aterrissar algumas coisas aqui. E no final do vídeo eu vou estar mostrando alguns exemplos também, vou estar dando alguns exemplos de canivetes que eu recomendo que você adquira. São excelentes canivetes de excelentes marcas que vão te trazer muita confiança. E falar também sobre dois erros que as pessoas cometem na hora de escolher uma faca para se defender. São dois erros que eu já citei anteriormente em outros vídeos, inclusive nessa aula do para você escolher as lâminas fixas. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba exatamente do que eu estou falando, caso você ainda não tenha assistido essa aula, não tem problema. Eu vou te falar sobre esses dois erros que a maioria das pessoas cometem quando vão escolher uma faca. Primeira delas é quanto a, ao formato, não só o formato, mas assim, é mais pela aparência, essa é a palavra certa, tá? Pela aparência do canivete. Então elas tendem a escolher um canivete que tem uma cor diferente, às vezes que tem um formato de lâmina muito diferente, que é curvado, que tem um design um pouco mais agressivo, é uma cor vibrante, que possui múltiplos equipamentos acoplados ali naquele canivete, tem lanterna, tem bússola, tem não sei o que, tem, enfim, tem um monte de coisa e tudo isso se torna desnecessário. Quando a gente fala de uma lâmina que é para a sua defesa, que é para a sua proteção, para a sua segurança, quanto mais simples, melhor. Se a gente estivesse falando de outra coisa, de outra área, seja, sei lá, para pesca, para campo, para mergulho, enfim, para qualquer outra coisa, esses critérios poderiam ser alterados, provavelmente seriam alterados. Mas quando a gente está falando de autodefesa e combate, que é justamente o foco desse canal, é falar sobre isso especificamente, né? Não é para falar sobre facas de cozinha, facas de chefe, facas de cirurgia, não, é para falar sobre, né, combate com facas e como aumentar a sua segurança utilizando lâminas. Então, esse é o foco. E esses critérios são utilizados para isso. E um erro comum é justamente essa questão de ir buscar ali uma faca que tem ali esse design mais apelativo, na qual ele só vai estar te prejudicando. Eu até tenho uma teoria que diz que quanto mais chamativo e agressivo for o impacto visual daquele canivete, menos funcional ele é. Por que eu digo isso? Porque às vezes, sei lá, o cara que tá fazendo, a empresa que tá fazendo, pensa assim, porra, o meu canivete ele é tão merda, ele é tão porcaria, e ninguém vai querer comprar ele. Então eu preciso dar um jeito de empiriquetar ele de alguma forma, colocar uma cor vibrante aqui, colocar um outro dispositivo que não tem nada a ver com nada, mas que vai chamar atenção, tipo um abridor de garrafa, tipo um cortador de cinto, é, já questionaram sobre essa ideia. Pô, Flávio, mas um cortador de cinto, ele é interessante, né? Porque veja bem, num acidente, ou enfim, o cara usa o argumento que for. Mas, cara, você tá com uma faca. Usa a faca. Tá? Você já está com um objeto cortante em mãos. Você não precisa de um cortador de cinto. Você já possui um objeto que foi desenvolvido para cortar, né? E aí ele tinha dito algo como: mas veja bem, é porque caso o canivete esteja sem fio ou alguma coisa nesse sentido. E eu, cara, deixa eu já te interromper por aí, porque assim, se você tem um objeto, ele foi feito para cortar.
e ele não tá cortando, a culpa é sua, não é da ferramenta, tá? Então, assim, não tem porquê, não faz sentido você ter um cortador de cinto, né, no seu canivete ou na sua lâmina fixa, sendo que você já tem um canivete que já deveria estar cortando. Se fosse um outro objeto que não tem essa função de primária de ser um objeto cortante ou perfurante, tudo bem, né? Então, sei lá, fosse um cortador de cinto que tivesse aqui na aba do meu boné, que tivesse no meu mouse aqui, que tivesse no copo, aí beleza, né? Poderíamos entrar aí num certo acordo, mas você já tem uma ferramenta, ela já é nativamente cortante, ela não tá cortando, então aí o erro é seu e não da faca, beleza? Enfim, dentre outros, né, cacarecos aí que a galera coloca no canivete, mas que na prática não vai te ajudar em absolutamente nada. E ele acaba não sendo eficiente em nenhuma dessas coisas, né? Tem uma bússola, mas é uma porcaria de bússola. Tem uma lanterna, mas é uma porcaria de lanterna. Aí não vai te ajudar em porra nenhuma. O segundo erro que as pessoas cometem quando compram uma faca para se defender é achar que a faca por si só vai representar alguma vantagem no combate. E esse é um erro clássico. Esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntei assim, tipo, quantas pessoas não, né? Mas eu perguntei assim, quantos de vocês possuem uma faca? Uma porrada de gente. Eu tenho. Acho que foi mais de 80, quase 90% da galera que tava me acompanhando ali, ou que pelo menos participou da enquete, disse que tinha uma faca. E aí depois eu perguntei, quantos de vocês têm o treinamento com essa faca? E incrivelmente a minoria da minoria foi tipo, menos de 20% realmente tinha treinamento. Claro que nem todo mundo respondeu todas as perguntas, mas enfim, no final das contas, a minoria da galera que carregava uma faca tinha o treinamento real, ou seja, essas pessoas que estavam portando uma faca sem treinamento, elas acreditam por algum motivo que o simples fato de ter uma faca vai proteger elas, e isso não é necessariamente verdade. Sim, uma faca vai te dar uma certa vantagem em combate, mas somente se você souber o que você estiver fazendo com essa faca. Se você não sabe o que você está fazendo com essa faca, de nada resolve. Imagina o seguinte, imagina que você vai editar uma foto, por exemplo. E aí eu coloco na sua frente um notebook super fodão, de última geração, super potente, com, sei lá, o Photoshop aberto. Só que você não tem ideia de como é que mexe no Photoshop. Nunca mexeu no Photoshop, você não sabe editar uma imagem. Eu falo, edita a imagem tal. E aí? Resolve alguma coisa? Você ter o melhor computador, o melhor programa, não estou dizendo que seja o melhor programa, mas enfim, né? Um programa que tem múltiplas funcionalidades. Adianta alguma coisa se você não sabe mexer? Pois é. Agora você pode ter um computador meia boca, bem mais ou menos, com um programa não tão necessariamente bom assim, com não tão tantos recursos disponíveis, mas se você tem a habilidade, você ainda assim vai conseguir entregar um resultado muito satisfatório. E com uma faca não é diferente, né? Por que você acha que seria diferente? As chances de você acabar se colocando em risco sem ter o treinamento adequado são muito grandes. Por exemplo, você tentaria pilotar um helicóptero sem ter o treinamento de voo? Você tentaria, tá, não precisa nem ser um helicóptero, você tentaria dirigir um carro sem nunca ter dirigido na vida? Nunca apertou o acelerador, você nunca pisou nele. É a primeira vez que você está entrando num carro, você tentaria arriscar? Você tentaria fazer uma cirurgia em alguém? Você tentaria arrancar, sei lá, um tumor de alguém? Parece ser simples, né? Você abre o cara, onde é que tá o tumor? Ah, tá ali, corta o tumor, tira, costura. Mas não é bem assim. E por que você acha que com uma faca seria diferente? Então, tomar cuidado com isso. A faca, ela é um potencializador. Você tem uma faca boa, mas tem um bom treinamento, aí seus resultados serão exponenciais. Agora, se você pode ter a melhor faca do mundo, seja lá o que você considere como a melhor faca do mundo, mas se você não tiver o treinamento para isso, de nada vai resolver. Quiçá, talvez, você acabe até mesmo entregando a sua faca para o seu inimigo sem nem ao menos perceber. Você vai, sei lá, dar mole ali, vai acabar derrubando a faca, alguma coisa assim, ou ele vai tentar pegar de você e talvez ele consiga e até mesmo utilize a sua faca contra você, ou pior, contra uma pessoa que estava perto de você, que estava ali te acompanhando, ou alguma coisa
nesse sentido. Então, cuidado ao portar uma faca sem o devido treinamento. Tá? Então, vamos falar aqui dos critérios. Quando a gente fala de canivetes, eles são basicamente os mesmos critérios que a gente utiliza para escolher uma lâmina fixa, só que ele tem mais. Na verdade, são dois a mais, né? E um que é paralelo ali, né? Na lâmina fixa a gente tem 6 critérios, na lâmina dobrável a gente tem 8, só que 3 são diferentes, né? Um é um paralelo do quinto, do sexto, da sexta característica da lâmina fixa, e a gente tem 2 a mais, que são peculiaridades de uma lâmina dobrável. Então, vamos lá. Primeiramente, a parte do tamanho da lâmina. Eu recomendo sempre que você porte uma lâmina, tamanho da lâmina, tá? Então, só pra gente, né, aterrizar aqui, o que é o tamanho da lâmina. Então, aqui, um canivete, isso aqui é a lâmina, isso aqui é o canivete inteiro. Tamanho da lâmina, não do canivete completo, beleza? Eu sempre recomendo que você porte um canivete que tenha uma lâmina entre 5 a 14 centímetros. Por que 5 e 14? Menor que 5, você vai ter uma lâmina muito pequena, de forma que, para que você consiga um resultado semelhante a uma lâmina um pouco maior, você vai precisar atacar mais, você vai precisar cortar mais, você vai despender de mais energia para conseguir o mesmo resultado que você teria com uma faca um pouco maior. E isso é justamente o contrário do que a gente trabalha, por exemplo, no método faca, né, na parte no programa de treinamento, onde a gente te mostra a forma mais eficiente de você utilizar uma faca, a forma mais brutal possível e eficiente para você utilizar uma lâmina para sua defesa. E eficiência é você conseguir ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E aí, se você precisa atacar mais, cortar mais, né, entrar mais no campo de ação do seu inimigo, se você tem uma faca muito pequena, você vai ter que se aproximar mais. Isso é contra-eficiente, isso é ineficiente. Então, não recomendo que você porte lâminas muito pequenas. No mínimo, 5 centímetros. No mínimo. É daí para cima. Não recomendo também lâminas muito maiores que 15 centímetros. Aqui a gente tem aqui um pequeno parênteses nessa questão dos canivetes. Quando a gente fala de lâminas fixas, realmente você levar uma faca de lâmina maior que 15 centímetros acaba se tornando, de certa forma, inconveniente, porque a faca é muito grande, ela é mais volumosa, isso pode acabar te atrapalhando no seu dia a dia. No canivete, isso se torna menos incômodo, justamente porque você tem essa facilidade em transformar aí um canivete total, né, de, sei lá, 15, 17, 19 centímetros em praticamente metade disso. Então, isso é uma facilidade nesse quesito, mas também cuidado para você não aloprar demais, né? Pegar um canivete muito grande, de forma que, novamente, isso venha te incomodar no seu dia a dia e até mesmo você tenha dificuldades ao sacar ele devido a ele ser maior, porque você vai ter que abrir mais, ele vai ser mais pesado, né? Enfim, então, ainda manter nessa faixa entre 5 a 14 centímetros, você vai estar em boas mãos, tá? Existem algumas opções de canivetes maiores que isso, mas como eu falei, eles podem acabar não sendo ideais. Agora, se você se manter nessa faixa, você vai estar numa margem de segurança muito boa. O segundo ponto, a segunda característica é quanto ao formato da lâmina. Normalmente, quando eu falo de lâminas fixas, eu já recomendo logo de cara a Dagger Point e a Spear Point. São um padrão ouro aí que, para qualquer um que me pergunte, fala, cara, foca nesses dois que você vai estar em boas mãos. Só que para lâminas dobráveis, essa questão da Dagger Point talvez não seja a melhor opção. Então, por exemplo, se eu tenho um canivete que seria uma Dagger Point, como por exemplo essa lâmina aqui, onde ela tem fio em ambos os lados, se eu tenho um canivete, quando ele está fechado e também tiver o fio aqui, eu corro o risco de me cortar. Existem alguns poucos modelos que têm esse tipo de formato, sinceramente não faz o menor sentido, já que você fica exposto, mas existem alguns poucos modelos que têm essa lâmina de Dagger Point, só que a empunhadura ela é bem mais alta, então ela acaba cobrindo toda a lâmina de forma que não te apresenta tanto risco, mas assim, é mais difícil de achar. Um formato de lâmina que é mais fácil, é mais acessível você encontrar, é a Spear Point, né? Então ela é quase que uma Dagger Point, a única diferença é que ela não vai ter o fio em ambos os lados da lâmina, ela vai ter um fio apenas em um dos lados,
e no dorso vai ter o que a gente chama de fio falso, que é uma saliência ali, é um afunilamento do dorso da lâmina, mas ela não vai cortar, né? Ela não vai ter o fio propriamente dito ali, perfeito? Então fica aí uma ótima opção. Caso você não encontre uma spear point, né, que tem esse formato de lança, recomendo que você use ou uma clip point ou uma drop point. Dois modelos clássicos aí, extremamente funcionais. Se comparado a Spear ou a Dagger, ele acaba sendo um pouco mais resistente devido a ele ter mais material na sua lâmina, o que diminui aí as chances de ele possivelmente quebrar, entortar ou até mesmo desgastar mais rápido devido a ele ter mais material ali na própria lâmina. Uma outra lâmina que eu recomendo também são as Tanto ou Tanto, como você preferir chamar. E a gente tem duas variações desse mesmo tipo de lâmina, que é a japonesa e a americana. A japonesa, ela tem uma linha de corte mais alongada, devido a ela ser mais arredondada, então essa é uma vantagem, né? Você consegue ter um maior aproveitamento do fio, é que eu não estou com nenhuma aqui para mostrar, mas você tem um acompanhamento do fio muito mais longo. A desvantagem é que ela não é tão penetrante, devido a ela ter realmente essa ponta mais arredondada. Já o modelo americano, ele é realmente mais expressivo nessa ponta, o que facilita as estocadas, mas devido a ele ter uma quebra no ângulo dele, então você não tem tanto aproveitamento de corte, porque aqui ele é mais reto, ele faz um corte aqui, 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 então você não tem esse aproveitamento contínuo. Então, vantagens e desvantagens. De qualquer forma, você estará em boas mãos. Evite modelos muito exóticos, tipo... como é que é o nome? Aqueles chipfoot, estilo Kukri, Karambit, Hawkbird, enfim, né? Todos esses modelos muito, sei lá, diferentões, né? Que tem um design muito chamativo, pelo menos para efeito de autodefesa e combate. Como eu falei, para outras situações, poderia ser que esses modelos fossem muito bons, mas para autodefesa e combate não é o ideal. Terceira característica é quanto ao material da empunhadura. Então, evite materiais naturais, evite materiais de metal, né? Então, assim, natural, o que seria? Osso, madrepérola, madeira, mais... fugiu agora. Madeira, osso, madrepérola... Enfim, deu para entender, né? Materiais que eles são mais frágeis se comparados às outras opções do mercado. É relativamente difícil você encontrar empunhaduras naturais em canivete, salvo que ele seja feito aí por um cuteleiro. Como eu falei, não é impossível, mas é mais difícil. Mas já para você ficar esperto, caso você decida comprar esse canivete para sua autodefesa, que ele não seja de um material natural. Metal eu também não recomendo. Por quê? Porque o metal, ele normalmente é mais liso, embora ele tenha uma resistência muito maior do que os materiais naturais, ele é muito mais liso. Às vezes ele vai ser muito mais caro, como é, por exemplo, uma empunhadura de titânio, o que não vai te, né, agregar em absolutamente nada. Fala, nossa, minha empunhadura é de titânio. Eu já ouvi os caras se gabando, né, de ter comprado lâminas do tipo, não, porque eu comprei a minha faca de aço cirúrgico. Ué, e daí? Não quer dizer absolutamente nada. Inclusive, o aço cirúrgico é um dos mais vagabundos que tem, né? Justamente porque ele é descartável. Ele é para ser utilizado e, né, ser descartado o mais rápido possível. Então, não é moral nenhuma você dizer que tem uma lâmina de aço cirúrgico. Teve um outro que disse, como é que é? Ah, porque a minha lâmina é de aço blindado. Porra. Você tá querendo esfaquear quem? Um Homem de Ferro? Né? Então, assim, não faz sentido. Provavelmente o cara deve ter pagado muito mais caro por algo que não faz a menor diferença no quesito de combate ou de autodefesa. O que realmente vai fazer a diferença é a tática e a estratégia de combate dele. Lembra que a gente já falou sobre isso. A faca por si só não vai resolver absolutamente nada sem o treinamento ideal. Por exemplo, o método faca, perfeito? Então, assim, evitar empunhaduras de metal, né? Tem algumas empunhaduras que são muito mais acessíveis, como por exemplo de alumínio. O problema é que, como ele é um tipo de metal mais mole, mais maleável, a chance de ele acabar
criando lascas, rebarba, né? Às vezes ele bate ali, ele cria uma esquinazinha e você mesmo acabar se machucando. Essas chances existem. Então, evitar. E, de uma forma geral, todas as empunhaduras de metal, elas não tendem a ter muitas ranhuras. O que são essas ranhuras? Então, por exemplo, aqui, né, no meu canivete, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, ele tem como se fosse uns diamantezinhos, né, aqui. São umas espécies de ranhura que vai te dar mais firmeza. Ó, pode empurrar o canivete e ele tem muita dificuldade para escorregar, então ele vai dar mais firmeza na sua mão. Canivetes com uma empunhadura de metal, eles tendem a ser muito mais escorregadios. E o que isso significa para combate? Significa que você vai estar em um ambiente onde a sua empunhadura vai estar cheia de sangue, fluidos, urina, fezes, suor, e que mais líquido tiver ali à disposição naquele momento, vai estar na sua mão, vai estar na sua faca, e a chance de você acabar não só escorregando, né, mas a sua mão acabar deslizando e não tendo atrito necessário são altas. E você pode dizer algo como: não, Flávio, eu aguento segurar. Será? Será mesmo? Você já testou algo semelhante? Não tô nem te questionando no sentido de não, você não vai, eu duvido. Mas assim, você já experimentou algo semelhante? Faz o teste, experimenta. Pega, sei lá, uma tábua de carne, por exemplo, pega aí o seu canivete, binzuta ele de vaselina, aquelas pastas de vaselina, passa bastante ali mesmo, né? Não seja mesquinho não, passa bastante, segura e tenta estocar ali a placa de madeira. Vamos ver se vai segurar mesmo. Talvez sim, talvez não. Né? Então, faz o teste, né? Antes, que é melhor você testar em casa, e sei lá, né? Não é o ideal, né? Mas antes você testar esse negócio em casa, se cortar em casa, você ter como se socorrer ali num ambiente controlado, do que você tentar fazer isso em combate e acontecer o mesmo resultado, com a diferença que você vai estar num ambiente totalmente hostil e você não vai poder, né, parar para resolver esse problema. Você vai ter que resolver o combate mesmo com a mão totalmente errada. Então, já para evitar isso, evite empunhaduras de metal. O ideal é que você utilize empunhaduras sintéticas, como micarta, Kraton ou Kraton, sei lá como é que é exatamente que se pronuncia, G10, ou fibra de vidro e assim por diante. Desde que eles tenham bastante ranhuras. Isso vai ser essencial para que você tenha mais firmeza ali na sua pegada, beleza? E o formato da sua empunhadura também é muito relevante. O que é o formato dela? Basicamente divididos em 3 pontos de super anatômicas, anatômicas e não anatômicas. Uma empunhadura super anatômica é aquela empunhadura que, independente de como eu segure a faca, se ela vai estar de assim, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, eu consigo segurar ela de forma muito confortável. Eu posso pegar com uma mão, com a outra, e eu ainda assim vou conseguir ter um bom controle da minha lâmina. Uma empunhadura anatômica, aquela que, por exemplo, eu consigo pegar numa posição, eu consigo pegar em outra posição, mas se eu trocar aqui, por exemplo, para essa situação, eu empunhar minha faca desse jeito, começa a não ficar tão confortável. É claro que essa não é uma empunhadura ideal, mas assim, caso eu venha pegar uma faca nessa posição, eu preciso conseguir utilizá-la dessa forma. E, né, não tendo uma empunhadura confortável, as chances de eu acabar cometendo algum erro são muito grandes. Você já experimentou treinar com uma empunhadura não confortável? É muito comum, né? O pessoal vai, pega ali a faca de treino, alguma coisa assim. Só que é aquela faca que foi bonitinha, construída para aquilo, para deixar o máximo de conforto ali para a pessoa que está treinando. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas assim, você já experimentou sair um pouco dessa zona de conforto e pegar, por exemplo, é que eu não tenho nada para usar como exemplo aqui. Teve uma vez que eu usei uma régua. Peguei uma régua e, cara, você segura a régua ali firme, cara, ela começa a meio que incomodar, machucar ali a mão, justamente por ela não ser anatômica, não foi feita para isso. Então, assim, dependendo da forma que você segura a faca, ela vai trazer algum tipo de desconforto. Então, você tem que estar ciente disso. Aí, quanto mais anatômico for a sua empunhadura, melhor para você. Existem empunhaduras que elas são tão desenhadas, tem tantos detalhes, tantas ondinhas, chega até a ser mais que isso aqui, que ela é cheia dos negócios, parece que ela foi feita para encaixar ali na mão. Essas são as piores, porque elas te permitem basicamente você segurar a faca de uma única posição, né? As Push Dagger, por exemplo, cara, não tem como você segurar de outra forma que não daquela.
Então, isso se torna extremamente limitante. Então, procure sempre empunhaduras super anatômicas, que vão te dar maior margem para você empunhar sua faca de formas diferentes, beleza? Quanto à guarda, nós temos guardas duplas, simples e sem guarda. Guarda é nada mais que essa saliência aqui, que às vezes pode ser diretamente na lâmina, no caso dos canivetes isso é mais comum, em lâminas fixas isso é feito normalmente na própria empunhadura, ou às vezes é uma segunda ou terceira peça que é encaixado aqui entre a empunhadura e a lâmina para que a sua mão não escorregue em direção à lâmina. Então, por exemplo, nesse canivete aqui, essa guarda ela fica na própria empunhadura. Existem alguns modelos de canivete onde a guarda é feita na própria lâmina. A guarda é uma segunda camada de proteção que trabalha em conjunto com a sua empunhadura e devido, né, por exemplo, se a sua empunhadura não for tão boa assim, a ideia é que a guarda prenda mais a sua mão, evitando que a sua mão escorregue em direção à lâmina. Agora, se você coloca ali uma empunhadura que é de material sintético, que tem bastante ranhura, que tem uma guarda dupla, por exemplo, que essa guarda dupla seria o quê? Esse modelo aqui é uma guarda simples. Guarda dupla é onde ela vai ter mais uma guarda aqui. Eu vou mostrar ali os exemplos. Aí você vai ver a diferença entre uma guarda simples e uma guarda dupla. E aí você vai ter uma segunda camada de proteção, evitando que a sua mão escorregue, beleza? E aí a gente chega na parte onde é mais específico para os canivetes, tá? Que nas lâminas fixas, agora eu entraria na questão da bainha, só que para o canivete você não precisa necessariamente de bainha. Sim, a bainha pode ser utilizada, não é exatamente uma regra, eu não recomendo, não acho necessário. O que é importante em um canivete é que ele tenha o clipe. Então, clipe, perfeito? Não existe canivete para combate, para autodefesa sem clipe. Não é que não exista, que você não vai, que você não vai encontrar. Existe. O fato é que não faz sentido, você não deve adquirir um para a defesa e para o combate que não possua. Ah, Flávio, eu quero comprar para pôr na minha parede. Beleza, não tem problema. Ah, é para minha coleção. Ah, eu quero, sei lá, dar de presente. Ah, eu quero utilizar na cozinha, no churrasco. Tudo bem, sem problema nenhum. Agora, para autodefesa, ele tem que ter clipe, perfeito? Basicamente, a gente tem dois tipos de clipes. Tem algumas variações do formato, na questão de ele ser mais, deixar o canivete mais velado, menos velado. Eu não vou entrar muito nesse conceito, é mais a questão da posição do clipe que é pertinente. Basicamente, a gente tem duas variações, onde o clipe ele fica de um lado ou do outro, ou aqui, perfeito? O que isso implica em, se ele está desse lado, ele vai deixar a lâmina voltada para cima. Se ele estiver desse outro lado, ele vai deixar a lâmina voltada para baixo. Sempre que possível, escolha um canivete onde ele vai garantir que a sua lâmina fique apontada para cima, desse jeito. Por quê? Porque ao sacar o seu canivete, a lâmina já vai ficar numa posição mais anatômica para ser acessada. Se ele estiver do lado contrário, você vai ter que fazer toda uma adaptação ali de sacar a faca, virar, empurrar ela, enfim, é mais trabalho. Lembra que a gente falou sobre eficiência? Ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço? Então, se eu preciso sacar minha faca e eu preciso fazer 2 movimentos, é uma coisa. Agora, se eu preciso sacar a mesma faca, fazer 2, 3, 4, 5, 6 movimentos, aí já se torna menos eficiente, perfeito? Então, quanto mais rápido, melhor. Essa é a ideia. E aí a gente vai para o nosso sétimo critério, que é o sistema de abertura. A gente tem vários tipos de sistemas de abertura, mas basicamente a gente pode classificar ele em 3 grandes grupos, que são os sistemas manuais, o sistema assistido e o sistema Wave, que eu já vou explicar como é que funciona. O sistema manual é aquele da qual você não tem nenhum outro tipo de dispositivo mecânico ou automático para utilizar, para abrir ali a sua lâmina, né? Você utilizando do próprio polegar mesmo, aí a gente tem sistemas como Thumb Stud, Thumb Hole, Nail Nick, Thumb Disc, né? Por exemplo, esse aqui é um Thumb Disc, que é como se fosse esse disquinho aqui em cima, onde eu empurro com o meu polegar e ele abre. Não recomendo, tá? Porque é um sistema de abertura muito lento e às vezes você pode acabar errando, pode acabar escorregando, principalmente em um cenário, numa situação onde você vai estar
estressado, vai estar com adrenalina, vai estar com medo, vai estar suando, enfim, vai estar num caos tremendo e ainda assim você vai precisar fazer um movimento extremamente preciso. Então, eu não recomendo. É, minimamente um sistema de abertura assistido, que é aquele que tem um flipper aqui atrás, onde ele tem uma saliênciazinha, onde ele tem um conjunto de molas dentro do canivete e quando você pressiona ele, a lâmina sobe rapidamente. Tá? Esse é o mínimo aceitável para um canivete de autodefesa. O ideal é que ele tenha um sistema wave ou similar, que seria como se fosse esse ganchinho aqui no dorso da lâmina, certo? Deixa eu ver se consigo focar nele aqui. E aí, quando ele enrosca no tecido ali da sua roupa, então você vai fazer o saque dele, ele acaba enroscando lá, por exemplo, no seu bolso, e quando você saca o canivete, ele já sai na sua mão aberto, o que faz com que esse sentido de eficiência seja ainda mais intensificado. Ou seja, você precisa fazer menos movimentos. O que antes você precisava sacar e abrir, independente de quão rápido você fizesse isso, ainda eram 2 movimentos. Com esse tipo de sistema, é basicamente um movimento só. Uma leve ajuste ali na empunhadura, mas é somente isso. Então, sistema de abertura wave seria o ideal. Se não encontrar, né, até porque não são todos os canivetes que você vai acabar encontrando isso, até porque é um sistema patenteado, né? Então nem todos os canivetes nem todas as marcas estão dispostas a pagar aí os devidos royalties. Então, pelo menos uma abertura assistida e evite somente os que têm abertura manual pelos motivos que eu já citei. E aí a gente chega ao nosso 8º critério, que é o sistema de travas. Eu sempre recomendo aos meus alunos que eles escolham ou liner lock, ou frame lock, ou back lock. Esses são os 3 sistemas que eu mais confio, justamente por eles serem seguros e simples. O principal critério de escolha aqui é a sua simplicidade. Tá? O liner lock é nada mais que uma haste de metal que entra abaixo ali da lâmina, impedindo com que ela volte. O frame lock é exatamente igual, só que a única diferença é que ser uma peça a mais ali desse canivete faz parte do próprio corpo do canivete, que ele entra ali para o lado. E o backlock é um sistema de tensão, onde tem uma unha de gato, né? Aí você tem uma barra de tensão que pressiona essa unha de gato e impede com que ele abra. Existem outros métodos de sistema de travamento, só que não é que eles não funcionam, tá? Não é que eles são ruins. Qual que é o problema? Eles são mais complexos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm mais peças envolvidas, mais peças, parafusos, molas, e devido a eles serem mais complexos, a chance de alguma coisa de errado acontecer, de ter algum tipo de pane estrutural, por exemplo, de perder parafuso, perder peça, emperrar, não abrir, enferrujar, alguma coisa nesse sentido, é maior. Nesses sistemas, liner lock, frame lock, back lock, por eles serem mais simples, ter menos peças envolvidas, a chance de dar algum tipo de problema estrutural é muito menor e por isso que eu sempre recomendo eles, beleza? Então, esses são os 8 critérios, então só para a gente lembrar lá, tamanho de lâmina, formato da lâmina, formato da empunhadura, guarda, clipe, sistema de abertura e sistema de trava, tá? E agora a gente vai aqui para os canivetes. Eu falei um pouquinho mais rápido do que normalmente eu falo, até porque, pô, já estamos aqui em praticamente meia hora de vídeo e eu ainda nem terminei tudo, né? Então vamos lá para os modelos dos canivetes, beleza? Então deixa eu até compartilhar aqui com você, deixa eu abrir a tela aqui. Tá aparecendo? Acho que já tá aparecendo, né? Então, primeiro canivete, né, é o CRKT, uma faca muito boa, excelente, né? Esse modelo aqui, M21-14G, só tem que tomar cuidado ali na hora de você estiver vendo as facas da CRKT, principalmente nesse modelo M qualquer coisa, porque daí a gente tem M21, M16, M não sei o quê, e aí tem a continuação do modelo. Então, por exemplo, esse é o M21-14G. Aí você vai encontrar o M21-14S. Aí você vai ter o M21-14Z. Né? Aí você vai ter lá o M21-19B. Né? Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Não tende a mudar muito, mas assim, às vezes você está procurando um modelo específico. Por exemplo, eu quero esse aqui, o M21 14G. Aí você coloca lá M21, aí aparece um outro, que tem um formato de lâmina um pouco
diferente, alguma coisa assim. Tem a questão do serrilhado, sem serrilhado. É basicamente isso que muda, tá? Outro modelo também da CRKT, que é esse aqui no caso é um M16, né, ó, traço 14SFG. Também um excelente canivete, tem as mesmas propriedades ali do M21. A única diferença é que ele tem aqui uma guarda dupla, tá vendo aqui, ó? No M21 ele tem uma guarda simples, no M16 ele tem uma guarda dupla, melhor do que aquela guarda simples. Aí a gente tem o Cold Steel, né, esse modelo SR1, também uma excelente faca, muito simples, muito, como eu posso dizer, cara, ele é bem clean, assim, não tem nada chamativo nele, né? O CRKT ele é um pouquinho mais agressivo, assim, ele tem um aspecto um pouco mais tático. Esse aqui ele é bem clean, bem tranquilo, tem um sistema de trava backlock excelente. O próximo, Cold Steel, né? O modelo AK-47, que inclusive é o modelo que eu estou utilizando no momento. Canivete, cara, fenomenal, né? Se tiver a oportunidade de comprar, compre. Ele é um pouco mais caro que os outros, né? Ele gira em torno ali mais ou menos de R$ 1.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de onde você encontra. Mas assim, cara, é um canivete que você com certeza não vai se arrepender de ter um. Pode escrever isso, você não vai se arrepender em adquirir esse canivete. Aí a gente tem aqui um Kershaw da Emerson, modelo CQC-K. Aí também tem as variações dos modelos, CQC, CQC não sei o quê, né? Mas esse modelo aqui que ele já vem com o sistema Wave, certo? Esse em específico vem com o thumb disk aqui, então ele tem esses dois sistemas de abertura, tanto manual quanto Wave. Excelente canivete, tá? Se tiver oportunidade, compre também. Um outro modelo da Kershaw, esse XCOM, acho que esse é o modelo exato. Também um ótimo modelo. Eu só não consegui identificar se esse modelo aqui ele tinha a abertura, o sistema de abertura dele assistida. Eu não consegui confirmar isso, tá? Mas aqui ele é uma spear point, tem uma empunhadura super anatômica, um canivete muito, muito, muito bom e bem resistente também, né? Só essa questão da abertura realmente que ficou falho, né? Se você comprar um por algum dia, me diga se ele tem uma abertura assistida ou se é somente manual. Se for somente manual, aí eu não recomendaria. Teria que ter, no mínimo, uma abertura assistida. Aí a gente tem essa SOG, né? Que é um modelo... Deixa eu ver, cadê o nome do modelo? Essa Traction, acho que é isso. Traction também é um modelo muito bom. Ele tem muitas ranhuras aqui, né? Ele é bem diamantado, que gera uma precisão não, mas uma tração muito grande na sua mão. Vai ser muito difícil esse canivete escorregar ali da sua mão, sem falar que ele também tem um sistema de trava backlock que é bem seguro, perfeito? Que mais? Temos aqui um SOG também da Pentagon modelo XR Blackout, também em formato da lâmina dele em Spear Point, ótimo. Também uma empunhadura com bastante ranhuras ali, o que permite uma excelente aderência. E finalizando aqui, a gente tem um Smith Wesson, o modelo MP13GLS, eu não sei porque eles colocam esses nomes gigantesco, grotesco aqui. E uma vantagem desse canivete é que não vai dar para mostrar aqui na imagem, mas o clipe dele está do outro lado, mas que ele permite você trocar o clipe. Então você inverter ele fica numa posição, você pode tirar ele, desparafusar, colocar do outro lado sem muitos problemas. Então uma faca bem legal. O modelo, a trava dele é um liner lock, a empunhadura emborrachada, excelente escolha. E para a gente fechar aqui a nossa lista, temos o Smith Wesson Freelancer, que também ele é bem semelhante ao anterior, algumas características semelhantes. A única diferença é que ele não tem aqui o serrilhado e ele é um pouco mais fino, né? A lâmina, né, é um pouco mais estreita, o que dá ali uma... Ela lembra bastante, não é exatamente uma Spear Point, mas ela lembra uma Spear Point, é uma Drop Point. Uma Drop Point, se não me falha a memória aqui, uma Drop Point modificada. Drop não. Uma Drop Point modificada, por causa aqui do entalhe aqui em cima. Mas, cara, excelente para perfuração também. Então tá aí
esses exemplos de canivetes que, né, se você comprar, você estará em boas mãos. Se você quiser acessar esses canivetes, os links deles, né, se você quiser exatamente aonde tá, onde é que eu achei eles, eu coloquei essa lista disponível no Projeto Faca Preta, que é o nosso canal do Telegram, onde praticamente todos os dias eu publico ali um conteúdo sobre combate com facas, cultura de segurança, autodefesa, ciência de proteção, enfim, tudo voltado a essa questão da segurança propriamente dita, beleza? Então eu vou deixar o link na descrição, clica lá, participa, se você quiser não só ter acesso à lista, mas você já saber aonde comprar e até mesmo para você aproveitar outros conteúdos se você achar pertinente. Maravilha? Eu espero que tenha gostado. Esse vídeo aqui já beirou aí os seus 40 minutos, né? Um vídeo um pouco mais longo do que o previsto, mas tinha que ser um pouco mais longo porque eu precisava falar tudo o que eu precisava falar. Então, sem mais delongas, eu espero que tenha gostado. Um forte abraço e qualquer coisa eu estou à disposição. Mande a sua dúvida, a sua sugestão lá pelo direct do Instagram e eu te vejo em breve. Forte abraço, Mabuhay.